Tentando conquistar uma garota, Gary acidentalmente acabou explodindo 92 naves espaciais e um pequeno restaurante mexicano, e por isso foi sentenciado a passar 5 anos sozinho em uma nave prisão, consertando satélites no espaço. Porém, quando sua sentença estava prestes a acabar, Gary fez amizade com um exterminador de planetas e com um caçador de recompensas que tinham ligações com um ditador espacial chamado Lord Commander. E com isso, a vida chata e entediante que Gary tinha na prisão acabou de vez, e ele se envolveu em uma grande aventura que está apenas começando. Ficou curioso? Então fica até o final que vou falar um pouco sobre o episódio 2 de Final Space. Se você ainda não tiver visto o vídeo que fiz falando sobre o primeiro episódio da série, vou deixar ele aí nos cards. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para poder continuar recebendo vídeos como esse. Depois do ataque dos caçadores de recompensa no último episódio, a Galaxy One estava muito avariada, e todos os robôs de segurança estavam trabalhando muito para consertar os buracos na nave, e por isso ninguém percebe quando uma sonda espiã invade o local. Enquanto isso, Gary estava gravando sua mensagem diária para Queen, que ele ainda acreditava ser sua namorada. E com isso, a sonda consegue se aproximar deles e escanear o Mooncake. Mas, rapidamente, ela termina sendo destruída pelo Gary, que fica muito confuso com o que estava acontecendo. A realidade é que a sonda tinha sido mandada por um dos caçadores de recompensa chamado Terk, que também tinha conseguido sobreviver. E depois que ele identificou que seu alvo realmente estava na nave, ele resolveu voltar até o Lord Commander para conseguir mais reforços. Então, percebendo o que estava acontecendo, o Avogato explica tudo para Gary e diz que se eles não impedissem o caçador de pedir reforços, o Mooncake certamente seria capturado e os dois mandados para a Zona Escura, onde seriam brutalmente torturados. Então, para impedir que isso acontecesse, o Avogato sugere que os dois deveriam trabalhar juntos, mas para isso Gary precisaria soltá-lo. Inicialmente, Gary fica na dúvida, porque pouco tempo atrás o Avogato estava tentando matá-lo, e por isso, usando toda a sua sabedoria, ele diz que se o Avogato quisesse conquistar sua confiança, primeiro precisaria lhe dar um aperto de mão. E com esse simples gesto, Gary liberta o Avogato e os dois imediatamente decidem deixar a Galaxy One. No entanto, Ryu lembra que Gary ainda era um prisioneiro, e por isso, para garantir que ele não fugiria, Ryu manda que um dos robôs de segurança injetasse uma substância misteriosa nele, e depois explica que caso Gary não voltasse para a Galaxy One em no máximo 5 horas, seu cérebro explodiria. Não se importando nem um pouco com isso, Gary sai correndo para uma pequena nave junto com o Avogato, mas ele decide deixar o Mooncake para trás, já que essa missão seria muito perigosa para ele. E assim que os dois deixam a Galaxy One, uma figura misteriosa invade o local. Depois que deixaram a nave, Gary e o Avogato vão até um lugar chamado Terracon Prime, que era uma espécie de estação espacial comandada pelo Lord Commander. E como os seres daquele lugar não gostavam muito de humanos e matavam qualquer um sem documento de identificação, os dois vão até a loja de um alien baixinho chamado Clarence, em busca de documentos e algum disfarce para Gary. Com isso, Gary ganha a pele de uma alien morta para se disfarçar. Depois de se disfarçar, Gary e Avogato conseguem encontrar o Terk com muita facilidade, e até tentam lutar contra ele, porém Gary acaba caindo de uma espécie de grade de proteção. Mas apesar disso, o Avogato, muito habilidoso, consegue imobilizar Terk, e quando estava prestes a matá-lo, ele revela que o filho do Avogato estava sendo mantido prisioneiro naquele lugar. Eu deixo você ir. Deixo você ir pro inferno. Depois de cair, Gary acaba indo parar em uma esteira, onde a pele que ele usava é identificada como sendo de uma mulher chamada Melanie de Winter, e por isso ele é mandado para a casa dela, onde encontra a família da mulher muito triste com seu desaparecimento. E por isso, com medo do pior, Gary começa a fingir ser a Melanie. Mas o seu disfarce termina sendo revelado de uma das piores formas possíveis, com todos na família ficando terrivelmente traumatizados. Enquanto isso, na Galaxy One, o Ryu tentava impedir o avanço do intruso misterioso,
mas ele era muito habilidoso e consegue se livrar com facilidade de todo o sistema de segurança da nave, e inclusive consegue desligar o Hill temporariamente. Em seguida, ele vai até o Kevin e enfia um dispositivo no traseiro dele, dizendo que um dia isso salvaria a Galaxy One. Oi, Mooncake. Meu nome é Nightfall. Não deixe o Gary morrer por sua causa. De volta à Terra com Prime, o Avogato tentava resgatar o seu filho, Gatito, mas termina caindo em uma armadilha e é capturado pelos homens do Lord Commander. Mas, para sorte dele, o Gary acaba vendo tudo o que aconteceu e decide salvá-lo, já que os dois tinham dado um aperto de mão de amigos. Porém, Gary não tinha muito tempo, já que faltavam apenas 2 horas antes que seu cérebro explodisse, e por isso ele precisaria acelerar no resgate do Avogato. No entanto, depois que o Avogato é levado até o Lord Commander, ele tenta barganhar a entrega de Gary pela liberdade de seu filho, mas o Lord não aceita. E antes que o pior acontecesse, Gary aparece sem plano nenhum e tenta resgatar o Avogato, mas apenas acaba sendo capturado pelo próprio Lord Commander, que tinha fortes poderes psíquicos. Depois disso, o Avogato tenta fugir, mas acaba ficando com muita dó vendo que o Gary estava sendo torturado em seu lugar, e por isso, muito arrependido, ele decide voltar para ajudá-lo. Porém, como o Gary se recusava a entregar o Mooncake, ele terminou tendo o seu braço arrancado. Seu idiota! É a aberta do meu braço! Você arrancou a aberta do meu braço! Depois que Gary perde muito sangue, o Avogato faz uma espécie de curativo de emergência e os dois decidem fugir daquele lugar, mas não antes que o Gary jurasse vingança contra o Lord Commander. Os dois então começam a ser perseguidos por toda a cidade, e o Avogato não queria deixar aquele lugar sem o seu filho, mas Gary o lembra que eles precisavam deixar aquele lugar antes que o seu cérebro explodisse. Sem muita opção de fuga, os dois resolvem pular de uma passarela, e graças a um abraço de amigo, os dois conseguem passar por um buraco muito pequeno e deixar aquele lugar, e vão parar no espaço, onde acabam sendo resgatados pela Galaxy One. Sangrando muito, Gary imediatamente vai para a enfermaria da nave, e antes de receber tratamento para seu braço, ele pede que Hill tirasse o negócio injetado nele que faria sua cabeça explodir. Mas, surpreendentemente, Hill conta que isso tudo era uma grande piada, e que Gary nunca iria explodir. Você conta uma piada em 5 anos e escolheu justamente essa? Vendo o ferimento de Gary, muito preocupado, Mooncake resolve arrancar o braço de um robô para ele usar. E o Hill até gosta dessa ideia, porém eles precisariam de alguém para realizar esse procedimento, e o Avogato se oferece para ajudar. Enquanto realizava o procedimento, o Avogato conta que durante os últimos 3 anos ele estava em uma missão para encontrar o seu filho, que tinha sido levado pelo Lord Commander. E muito emocionado com essa história, Gary se oferece para ajudá-lo a encontrar seu filho, mas em troca queria sua amizade, porque ele ficou muito tempo preso com robôs e só queria ter um amigo para se divertir. E com isso, os dois dão um aperto de mão para selar sua nova amizade, que não começou de um jeito muito convencional. Prometo pra você, a gente vai recuperar o seu filho. E manter o Mooncake seguro. E matar bem matado aquele cara. E esse foi o episódio 2 de Final Space. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa aventura toda. Valeu e fui!